a história da criação, parte 4, da canalização da história número 3. Tem a história número 1, número 2 e a número 3. Então esse é o quarto vídeo sobre o Egito e suas raízes. O Egito e suas raízes. Aqui está, meus queridos, uma grande parte de sua história, uma grande raiz da sua existência neste planeta. Quanta sabedoria, quantas escolas iluminadas de mistérios e de alta magia. Migraram da Atlântida para o Egito. Quantos lemurianos também deixaram sua herança no Egito. Meus queridos, quando os grandes continentes afundaram, quando a Lemúria e a Atlântida foram para as profundezas dos oceanos, muitos de vocês que viviam naquela época, especialmente na Atlântida, migraram para o Egito. Muitos sábios, magos e mestres, muitos incontáveis migraram ao Egito para tentar continuar suas trajetórias, levando o Egito uma continuação dourada dos velhos continentes submersos. A ascensão, meus queridos, a sagrada chama branca da ascensão dos grandes mestres como Serapis Bey, foi transportada do templo sagrado da ascensão da Atlântida para o Egito, levada na própria palma da mão por este querido representante e sustentador desta força na fisicalidade. Ali, na Atlântida, estavam encarnados Serapis e, nos últimos momentos da Atlântida, quando esta era engolida pelo mar, ele subiu em um barco segurando a chama com suas mãos e a levou até o Egito. Meus queridos, vocês sabem, em Luxor está o grande centro ascensional do Egito. O grande sacerdote do templo da ascensão na Atlântida, já submersa, ancorava no Egito, em Luxor. O rio Nilo conhece a sua chegada no Egito, pois esse rio foi o seu guia até Luxor. Neste momento, chamo para a presença do próprio mestre para lhes falar sobre o ocorrido. Serapis Bey. Com vocês então agora, Serapis Bey, esse que está na imagem. Amigos queridos, eu estou feliz pela oportunidade desta transmissão. Lembro-me das agitações naqueles tempos, quando os primeiros sinais começaram a ser dados sobre o que estava por vir. Os primeiros tremores que anunciavam o afundamento completo nos despertaram para o fato que precisaríamos de um novo ambiente, uma nova morada, pelos estágios que anunciavam o que seria da Atlântida, pela graça dos céus. Tantos sinais nos permitiram migrar para outros ambientes. Traçamos os nossos caminhos conectados aos nossos corações e certos de que as forças divinas nos amparariam até o destino pretendido. Egito, Luxor, podem se perguntar do porquê uma chama espiritual precisa ser transportada por meros mortais. Muitos tendem a pensar que tais coisas devem acontecer magicamente, mas existem as leis físicas que precisam ser honradas e respeitadas. Tudo na criação é fruto de dedicação, trabalho e entrega. Levar uma chama pelo mar até o Egito, para muitos de nós, apesar de toda a dificuldade, foi mágico e uma experiência que eu particularmente nunca me esquecerei. Eu pude viver a minha humanidade levando nas minhas próprias mãos algo sagrado que simbolizava algo grandioso.
elevador e transformador, algo que, mais tarde, receberia também a bênção do outro iniciador, Jesus. Por fim, saibam que a chama nas minhas mãos é um símbolo de que possam compreender mais claramente que a chama em si também estava em mim, no meu coração, na minha alma, na minha existência, naquele momento. Eu estava consciente. Disso agradeço pela oportunidade desta transmissão e sabendo do meu coração e de todos aqueles presentes. Eu sou Serapis Bey. Meus queridos, retorno agradecendo ao Serapis Bey pela colaboração. Assim continuo honrando toda essa herança. Há mais de 12 mil anos, esses acontecimentos se desenrolaram. Eu também, Astar, estive entre vocês. Estive entre vocês encarnado há muito mais tempo, cerca de 25 mil anos atrás, antes da chama da Ascensão chegar ao Egito, antes do afundamento da Atlântida e antes mesmo do afundamento da Lemúria. Eu estive aí, no Egito. Me chamavam por Osíris, na companhia da minha querida Ísis, Astara. Ísis auxiliou e ancorou grandes forças da sagrada deusa universal para o planeta. Muitas pessoas na Terra também acreditam que eu sou o Arcanjo Miguel em atuação específica, numa outra roupagem, atuando a partir do plano galáctico. E isso está correto. Eu já falei isso antes para Neva, o Gabriel Raio Lunar. Por 1000 anos, uma raça galáctica, parentes energéticos dos sirianos e pleiadianos, semeou o Egito. Por 1000 anos, eles colaboraram geneticamente com a civilização egípcia. São os Hathors, ou as Hathors. Também podemos chamar desta maneira, conforme esta foto de ilustração que está aí nas imagens. Seguindo então, continuando a nossa história, por mil anos, a raça galáctica, parentes energéticos dos sirianos e pleiadianos, semeou o Egito. Por 1000 anos, eles colaboraram geneticamente com a civilização egípcias. São os Hathors, ou Hathors, né? Como eu já falei, que está nessa foto aí atrás. As Hathors deixaram sua colaboração imensa no Egito. Eles semearam povos que são conhecidos como os antigos egípcios. Existem templos no Egito, meus queridos, dedicados à força dos Hathors. Eles ensinaram sobre a sabedoria, amor e respeito entre as raças. Trouxeram canções para curas e construíram ambientes sagrados. São a base do Egito. Sustentaram o sagrado feminino. Eles encarnaram também entre os egípcios, assim como os pleiadianos, entre os lemurianos e atlantes. A história é semelhante, meus queridos. A história da semeadura dos Hathors com o Egito é semelhante à dos pleiadianos, com a Lemúria e Atlântida. Os Hathors são literalmente a semente sagrada da biologia egípcia. Deram ensinamentos sagrados para as escadas que levariam ao céu. Inspiraram e construíram sagrados templos de luz. Foram mais de 3.000 anos de ensinamentos, meus queridos. 1000 deles de semeadura.
vocês estão aí também. Vocês estão inseridos neste meio, e isso faz parte da história de vocês, pois vocês também viveram isso. Seu DNA é complexo, único, diferenciado em todo o cosmos, meus queridos. Vocês são diferentes, e isso não é dito para que se sintam melhores do que os outros sistemas, mas simplesmente para que saibam das suas responsabilidades nesse sistema. Meus queridos, para finalizar este ponto, vocês, olha só que importante isso, vocês têm Isis, minha alma gêmea, como uma grande representante dos Hathors. E claro, vocês, em essência, nas suas raízes, também representam essas forças. Quanta sabedoria foi espalhada pelo Velho Egito, meus amados. Nessa época, a geografia do local era muito diferente. As esfinges, as pirâmides eram lindas, coloridas, rodeadas de água, muita grama e esplendor. Não que não tenham sua beleza e história energética impressa nos monumentos, mas tudo era diferente milênios atrás, meus queridos. Os velhos pilares existentes ali eram perfumados pelas lindas flores e suas voltas, as suas voltas. Muita agricultura e ar puro. Quando as pirâmides foram construídas, montanhas verdejantes lindas com muita água e abundância viva de vida eram a paisagem do local. Vocês já viram isso em seus sonhos, suas meditações? Eu sei. Aí também tiveram um grande ser que já encarnou muitas vezes entre vocês, o Tutankhamon. Encarnação daquele outrora conhecido como Francisco de Assis. São o mesmo ser. Vocês já ouviram falar isso? Vocês tiveram Abraão, Moisés, José, tantos, meus queridos. Tiveram Amenófis III, o faraó da paz, da prosperidade e do esplendor artístico. E aqui está ele, ela, neste momento, sendo canal para que esta transmissão, sim, meus queridos, Neva Gabriel R., foi Amenófis III. Já nos falamos isso antes. Vocês tiveram Akhenaton e Nefertiti, a expressão da unidade, amor, brilho e sabedoria. Vocês tiveram as forças dos Ramsés, de Amon-Ra, dos grandes sacerdotes, reis e místicos, de tantas e tantas eras que os livros do mundo não seriam suficiente para o tamanho dessa história. Meus queridos, o Egito foi, por muitas eras, a sustentação das escolas de mistérios após o fundamento Atlante. Como já disse, há muitos poderes místicos que simplesmente, quando se conectam com essas forças, vocês são rapidamente transportados para lá. Quantas entradas sagradas para os reinos internos, entradas para a terra interna das pirâmides, por detrás das orelhas das esfinges, nas areias do deserto, escondidas pelas miragens, propositalmente feitas para impedir que sejam acessadas por intenções não amorosas. Quanto mistério, sabedoria e energia neste ponto de sua história, meus queridos. O Egito também, meus queridos, é âncora das poderosas forças dos comandos positivos de Orion. Observe que as 3 grandes pirâmides do Egito são alinhadas com as 3 estrelas do centurião de Orion, que são chamadas popularmente de 3 Marias. As pirâmides do Egito e tantas outras pirâmides são captadoras de energias específicas, são usinas de energia, são templos sagrados que foram usados e ainda são, de certa forma, para manipularem grandes energias. O Vril está ali, meus queridos. Como acham que as pirâmides foram construídas? Como acham que aquelas pedras foram erguidas? Meus queridos, foram erguidas com plumas ao vento, através da força Vril. Uma criança conseguia erguê-las. Vocês sabem disso, porque estavam lá, Quéopes, Quéfren e Miquerinos, sincronizadas diretamente com o sistema estelar de Órion,
regulando os padrões, frequências energéticas ali. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas com o cinturão. Há muito mais, meus queridos, mas aqui é o bastante. Vocês sabem disso. Agora, o próximo áudio que Jayananda Rocha, que carinhosamente está gravando para expandir esses conhecimentos, será sobre os felinos de Sírius A e B. Até mais.